Oi, pessoal, continuando, tá? Agora eu tô trabalhando com o segundo arquivo, tá? Que é o arquivo Resenha de Zanini, tá? Então, nesse arquivo, tá? Eu fiz um modelo de resenha, tá? Daquele outro texto que nós trabalhamos nos dois primeiros vídeos, tá certo? Da aula de hoje. Então vamos lá. Nesse arquivo aqui, tá? Eu vou mostrar a vocês como é a organização estrutural de uma resenha, tá certo? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês na aula da semana passada? Quando a gente vai fazer uma resenha, a referência da obra que a gente está resenhando, ela não vem no final do texto, mas ela vem no início. Então, ó, percebam aqui, ó. Lá no topo desse arquivo, lá na parte superior, tem ó, resenha de. Aí a gente coloca as referências bibliográficas com base nas normas da BNT. Né? Então, nesse caso aqui, é um artigo publicado em revista. Né? Então, a gente coloca da seguinte forma. Ó, Zanini, o sobrenome, caixa alta, né? Tudo maiúsculo. Logo em seguida, as iniciais do nome dele. Logo em seguida, o título do artigo, notas sobre plágio e contrafação. Logo em seguida, Revista Brasileira do Direito Civil. Em seguida, volume, né, número de página e o ano da publicação. Em se tratando das normas da BNT, quando você vai fazer referências de artigos publicados em revistas, a parte que fica em negrito é o nome da revista. Né? Aí por isso que é que eu coloquei ó, em negrito, ó, Revista Brasileira de Direito Civil. Então, o primeiro elemento da resenha é justamente aqui, no topo do texto, quando você coloca a referência bibliográfica do texto que você está resenhando. E esse formato dessa referência é com base nas normas da BNT. Logo em seguida, a gente dá um Enter, tá? Aí logo embaixo, ó, tem o que que a gente coloca? O nome do aluno, ou então, no caso, o nome da pessoa que está fazendo a resenha, né? Porque só quem faz resenha, no caso, não são apenas alunos, né? Muitas revistas publicam resenhas de capítulos de livro, né? Perdão. Muitas revistas publicam resenhas de livro. Então, não apenas alunos, mas até professores. Eu, por exemplo, eu posso fazer a resenha de um livro, tá certo? Acadêmico, e posso submeter para uma revista. Então, aqui, ó, o segundo elemento, tá? Da resenha é justamente o nome do autor. Aí você coloca ele sempre alinhado à direita e coloca com uma nota de rodapé, né? Você coloca o nome aqui, ó, no final do nome. Aí vai lá em cima no Word, ó, referências, né? Aí depois, ó, inserir nota de rodapé. Aí a nota, ó, vai lá pro finalzinho da página, ó. Vão lá no final da primeira página, tem aqui, eu coloquei até de marcador amarelo, ó. Discente do curso de bacharelado em Direito da Faculdade de Igaraçu, FACIG, e-mail. Aí aqui nessa nota de rodapé você coloca as suas informações, tá? As suas informações acadêmicas ou até mesmo profissionais, né? Quando a pessoa é professor de alguma instituição de ensino superior. Tá? Então vamos lá. O primeiro parágrafo, tá certo? Da resenha, tá? Você vai identificar, tá certo? Qual é o texto que você está resenhando, tá? Você vai identificar qual é o texto, ou seja, você vai dizer se esse texto que você está fazendo a resenha é um artigo científico, é um capítulo de livro, tá? Esse texto que você está resenhando é um livro, tá? Então você vai identificar, tá certo? Qual é o tipo de texto que você está resenhando? Você também, nesse primeiro parágrafo, você vai mencionar o título da obra que você está resenhando, você vai mencionar o nome do autor, tá certo? Ou autores, e você vai mencionar também o tema geral, que é o tema central, que é discutido nessa obra, tá certo? Aí, ó, aí aqui no primeiro parágrafo, ó, eu coloquei de cor preta o texto da resenha, ó. No artigo, aí, ó, eu estou dizendo que é um artigo, né? Logo em seguida eu coloco o título, ó. No artigo, notas sobre plágio, Leonardo Zanini, ou seja, estou dizendo que é um artigo, o título do artigo e o nome do autor. Aborda as temáticas do plágio e da contrafação, estabelecendo a diferenciação entre esses dois
conceitos, tá? Acabou seu primeiro parágrafo. É somente eu dizer qual é o texto. É um artigo científico? É um livro? É um capítulo de livro? Qual é o título dessa obra? Quem é o autor ou autores e qual é o tema? Primeiro parágrafo da resenha, tá certo? Eu já cumpri a minha tarefa. Então, segundo parágrafo da resenha. No segundo parágrafo da resenha, você vai dizer a quem essa obra é destinada, tá? Mesmo que a gente não possa especificar, a gente não pode dizer, tá certo? Com certeza, essa obra é somente para um tipo X de pessoas, um tipo Y de pessoas, não. Mas a gente vai fazer uma previsão. Então vamos lá. Se esse artigo, tá certo? Esse artigo científico, tá? Ele é publicado numa revista da área de direito, tá? Revista Brasileira de Direito Civil. Então, a gente pode deduzir o quê? Que esse texto, ele é relacionado, ele é direcionado, ele é voltado para pessoas que são dessa área, né? Alunos, né? Alunos de cursos de graduação, de especialização, de cursos de mestrado e doutorado e até mesmo também profissionais que já atuam nessa área, tá? Então vamos lá, aqui ó, o segundo parágrafo da resenha, tá certo? Aí eu coloco o seguinte, ó, o texto em questão é destinado ao público do âmbito do direito, abrangendo distintos níveis, tais como graduação, especialização, mestrado e doutorado. Então aqui eu ainda colocaria que esse texto também, ele é destinado a profissionais que já atuam na área, tá certo? Então, segundo parágrafo da resenha, eu já estou quitte, tá certo? Vamos para o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo da resenha tem a finalidade de você dizer quem é o autor ou autores. Mas não é simplesmente eu dizer quem é aquele autor. É necessário que eu apresente informações acadêmicas, como as questões de titulação dele. Ele é mestre, ele é especialista, ele é doutor, ele é pós-doutor. E é necessário também que eu apresente informações acadêmicas a respeito desse autor, tá? Aliás, desculpa, informações profissionais. Ele é advogado, ele é professor de alguma instituição de ensino superior, ele trabalha em algum órgão público, tá? Então você vai especificar isso, tá certo? Então aqui, ó, no terceiro parágrafo, eu coloquei o seguinte, ó. O artigo em foco é de autoria de Leonardo Zanini. O referido autor possui pós-doutorado em Direito Civil e pós-doutorado em Direito Penal, bem como um doutorado em Direito Civil. Ele exerceu os cargos de delegado da Polícia Federal, procurador do Banco Central e defensor público federal. Eu trouxe as informações acadêmicas dele, que no caso ele tem 2 pós-doutorado e doutorado, né? E exerceu diversos cargos públicos. A minha função, a minha tarefa do terceiro parágrafo já está cumprida, tá certo? O quarto parágrafo da resenha, gente, o quarto parágrafo da resenha eu vou dizer como é que essa obra é organizada. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você vai dizer, você está resenhando um artigo ou um capítulo de livro? Geralmente, artigos científicos e capítulos de livros são organizados em tópicos. Então, você vai dizer, o artigo ou capítulo de livro é organizado, tem introdução, tem quantos tópicos? Você vai dizer, tem 4 tópicos, você vai dizer, tá certo? Tem considerações finais? Você vai dizer, tem algum anexo? Tem. Se você estiver fazendo a resenha de um capítulo de um livro, você vai dizer quantos capítulos esse livro tem, tá certo? Então aqui, ó, no quarto parágrafo da resenha, aí eu coloquei o seguinte, ó, o artigo em questão está organizado em 5 tópicos, além da introdução. Nesses tópicos, o autor apresenta diferentes conceitos e aspectos indicados na questão do plágio e da contrafação. Acabou-se, tá certo? Eu disse como esse artigo é organizado, tá? Do quinto parágrafo em diante, tá certo? No quinto parágrafo em diante, você vai começar a descrever as informações que são abordadas em cada parte. Só que eu não posso fazer isso de modo aleatório, tá?
O que eu estou querendo dizer? Eu vou pegar um parágrafo só e vou descrever todos os tópicos do artigo. Não, eu vou ter que separar. Então, percebam, ó, no quinto parágrafo, eu falei um pouco da questão quais as informações que são apresentadas ao longo da introdução. Aí eu começo, ó. Na introdução, Zanini 16 aborda o fato de a escrita de uma obra acadêmica conceder projeção social, imortalizando a assinatura. Ainda na introdução, ele menciona o objetivo do trabalho em questão, no sentido de diferenciar os termos em plágio e contrafação. Percebam que eu estou dizendo aqui com as minhas palavras o que é que o autor diz ou discute na introdução. Ou seja, eu não posso repetir as palavras do autor, ou melhor, eu até posso repetir as falas dele, tá certo? Algum pequeno trecho, mas obrigatoriamente tem que vir entre aspas. E mencionar o número da página e o sobrenome do autor, tá certo? Mas percebam que o texto da descrição, das informações que são apresentadas, é um texto meu, tá certo? Ou seja, eu não posso dizer com as palavras do autor, mas eu tenho que dizer o que é que o autor discute na parte da introdução, mas eu tenho que modificar as palavras. No próximo parágrafo, no sexto parágrafo, tá? Eu estou na página 2 agora, aí eu continuo descrevendo. Ó. Percebam que no quinto parágrafo eu descrevi somente as informações que o autor apresenta na introdução. Aí agora eu vou descrever as informações que o autor apresenta no primeiro tópico. Tá? Percebam que a descrição das informações são separadas. Ó. Aí eu começo. Ó. No primeiro tópico do artigo, em tela, aí eu boto o título do artigo, plágio. O autor retrata a ausência da definição do termo plágio no ordenamento jurídico brasileiro. Para o autor, essa ausência acontece devido ao fato de tal conceito estar em construção. Ponto. Após isso, Zanini, em 2016, traz à tona o conceito do plágio. Percebam que, além de eu dizer o que o autor faz, eu tenho que dizer também qual é o conceito que ele apresenta. Ó. Na ótica do referido autor, o plágio pode ser definido como o ato de assumir a criação de uma determinada obra, deixando de lado a menção à autoria do seu autor, o que fere os direitos de paternidade. Com o objetivo de ilustrar o conceito de plágio, o autor traz definições de outros autores acerca desse conceito. Em seguida, o autor ressalta que o plágio não está relacionado com questões monetárias, mas sim a questões de projeção social, como, por exemplo, fama e reconhecimento. Percebam que eu descrevi as informações e os conceitos que o autor apresenta no primeiro tópico, né? Percebam que ao longo da resenha eu vou fazendo sempre referência ao autor. Aí percebam que eu vou revezando, ó. Zanini 16, o autor, tá certo? Então eu posso utilizar o pronome ele, tá? Você pode também utilizar termos assim, o autor em questão, o autor em foco, o autor em jogo, tá? Para você não ter que ficar repetindo novamente todos os termos. O autor, aí você vai se revezando. Zanini 2016, ou em seguida, o autor, o referido autor, o autor em tela, o autor em questão, tá? No sétimo parágrafo da resenha, eu vou descrever as informações do segundo tópico. Aí eu coloco, ó, no segundo tópico, autoplágio, que é o título do tópico, né? Leonardo Zanini discute a definição de autoplágio. No dizer do autor, o autoplágio consiste na utilização de trechos ou de trabalhos publicados anteriormente. Além disso, o autor acrescenta que essa prática só acarreta danos aos direitos autorais caso haja questões contratuais envolvidas. Então aqui eu estou apresentando as informações que o autor demonstra no segundo tópico do artigo. Vamos para o próximo tópico. No terceiro tópico, contrafação, o autor coloca em notoriedade a definição do termo contrafação.
Na ótica do referido autor, a contrafação consiste na reprodução de trechos ou de um trabalho completo de um autor. Tal prática está diretamente vinculada a questões patrimoniais e econômicas, visto que o grande objeto do autor é o lucro. Então percebam que eu estou fazendo a discussão. Percebam, eu estou dizendo que o autor, no terceiro tópico, apresenta, demonstra, evidencia o conceito de contrafação e logo em seguida eu digo o que é a contrafação, segundo a ótica do autor, tá certo? No próximo parágrafo, gente, aí eu faço o seguinte, ó, nas considerações finais, percebam que até das considerações finais, né, eu tenho que fazer a descrição. Leonardo Zanini retoma os aspectos discutidos ao longo do artigo em foco, reforçando a diferenciação entre plágio e contrafação. Quais as informações, tá certo? Então, percebam, até aqui, gente, eu fiz a descrição de cada tópico do artigo que nós fizemos, que nós realizamos a leitura, tá certo? Eu vou dizendo o que foi que o autor discutiu e apresento o conceito com as minhas palavras, tá? Então agora, ó, no próximo parágrafo, ou seja, o último parágrafo da página 2 é o penúltimo parágrafo, tem a finalidade de você fazer a avaliação dessa obra enquanto leitor, tá? Ou seja, qual é o seu julgamento em torno dessa obra? É um julgamento, você avalia essa obra positivamente ou negativamente? Lembra que na aula da semana passada eu disse que você nunca é obrigado a avaliar positivamente a obra não, tá certo? Você pode avaliar a obra positivamente ou então negativamente, ou então você pode fazer comentários positivos e negativos, tá certo? Porque nesse parágrafo aqui, o que vai se sobressair é a sua crítica, a sua avaliação e o seu julgamento enquanto leitor. Então, você, enquanto leitor, você pode avaliar essa obra ou positivamente ou negativamente, tá certo? A minha leitura dessa obra, eu fiz o seguinte parágrafo de avaliação. A sua leitura enquanto leitor pode ser diferente, já que vocês são da área do direito e eu não. Então vamos lá. O penúltimo parágrafo da resenha, eu coloquei o seguinte, ó. O texto em questão é de grande relevância para a formação de acadêmicos do curso de Direito. Nesse texto, o autor realiza uma bem-sucedida diferenciação acerca dos conceitos de plágio e de contrafação, trazendo à tona citações de autores do contexto do direito. Além disso, o autor adota um estilo de escrita claro e objetivo, recorrendo a uma linguagem de fácil compreensão e entendimento. Foi a avaliação que eu fiz enquanto leitor. Eu não sou da área de direito, eu sou formado em letras e pedagogia. Então, eu, enquanto leitor, eu não tive dificuldade nenhuma para compreender esse texto. Ou seja, mesmo não sendo da área do direito, da área da qual vocês fazem parte, eu consegui ler esse artigo, consegui compreender até mesmo algumas informações que são da área jurídica. Eu consegui compreender. E essa minha compreensão que eu fiz, tá certo, desse texto, ela é fruto da escrita do autor, da forma como ele escreveu, do estilo de escrita dele. A forma como ele realizou a discussão é uma forma positiva. Porque esse texto aqui poderia estar recheado de termos técnicos, com uma linguagem muito rebuscada, e ser entendido apenas por pessoas da área do direito. Mas não, até mesmo para um leigo como eu, que sou leigo na área, que não tenho conhecimento, saberes dessa área, eu consegui compreender esse texto. Então, na minha visão, é uma discussão que foi bem realizada, principalmente por conta do estilo de escrita, a questão da distribuição das informações, né? Percebam que o autor ele não coloca tudo misturado, mas ele faz questão de separar o que é o plágio, o que é o autoplágio, o que é a contrafação. Percebam que ele vai separando, ele vai distribuindo as informações. E essa separação, essa distribuição das informações auxilia ao leitor compreender, né, melhor esse texto. Então percebam, tá? No último parágrafo desse texto, tá certo? O último parágrafo da resenha tem a finalidade de você recomendar ou não.
E se você recomenda por qual motivo, né? Então, no último parágrafo, eu coloquei o seguinte, ó. Nesse sentido, a leitura do artigo em foco é recomendável, uma vez que tal obra traz contribuições para profissionais do âmbito do direito. Ou seja, eu estou recomendando a leitura dessa obra, né? Então, percebam, gente, esse daqui, tá certo? Foi um exemplo de resenha que eu fiz do texto de Leonardo Zanini, tá certo? Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Para vocês também fazerem a resenha desse texto. Percebam que nesse exemplo aqui, ó, eu coloquei vários comentários de vermelho. A resenha em si é a parte preta, só que do lado da parte preta eu estou colocando alguns comentários de vermelho, tá certo? Com algumas dicas que vocês podem fazer. Lá no penúltimo parágrafo, que é a parte da avaliação que você faz da obra, eu coloquei algumas perguntas que vocês podem tentar responder para conseguir fazer a resenha de vocês. Ó. O artigo faz uma análise aprofundada do tema ou uma análise superficial? Os conceitos apresentados são claros? Os conceitos são apresentados de modo amplo ou sucinto? A obra cita outros autores que argumentam sobre o tema em discussão? As citações apresentadas ao longo do artigo ampliam as informações apresentadas no texto? As citações apresentadas auxiliam ou dificultam a compreensão do leitor? A linguagem utilizada no texto é formal? É de fácil entendimento? É muito rebuscada? Traz muitos termos técnicos? A distribuição das informações auxilia na compreensão do texto? São questões, indagações que vocês podem responder e tentar elaborar uma análise dessa obra. E que essa análise que você vai fazer dessa obra, vocês vão colocá-la no penúltimo parágrafo. No último parágrafo, que tem a finalidade, né, de você recomendar ou não a obra, tá? Eu coloquei algumas perguntas também, ó. Qual é o mérito desse texto? Ou seja, o que é que ele traz de benefício? Ele traz contribuição para a sua formação no âmbito do direito? Ele traz contribuição para o seu dia a dia enquanto aluno da graduação? Quais os conhecimentos e saberes ele acrescentou em sua formação acadêmica? Ele traz alguma contribuição para a sua formação no âmbito do direito? São perguntas que vocês podem responder e formular o último parágrafo, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Geralmente, essa aula, quando ela é de modo presencial, geralmente eu faço a resenha no quadro, porque fica mais fácil, mais interativo. A gente faz a leitura do texto em sala de aula, né? Eu faço a leitura do texto com todos os alunos e depois eu faço essa resenha no quadro, né? Com auxílio dos alunos. Infelizmente, por conta desse contexto do Covid-19, não foi possível, tá certo? Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem como a gente elabora uma resenha, tá? Vocês só vão compreender perfeitamente quando vocês começarem a produzir esse gênero. A primeira resenha que a gente faz, a gente vai ter um pouco de dificuldade. Na segunda, a dificuldade ela já diminui um pouco, né? Porque você já vai ter mais habilidades com a questão da organização estrutural do gênero, tá? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, tá? E qualquer dúvida, entre em contato, tá? Boa noite a todos.